Está no ar a Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Saudações racionais a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Que beleza estar aqui novamente com todos vocês. Que saudade que eu e toda a equipe da rádio estava sentindo de estar com a sua presença aqui conosco. Mais um programa, mais uma divulgação. E para essa divulgação de hoje, temos uma companhia maravilhosa aqui de vários convidados. Temos o Alô Juventude, composto pelo estudante Daniel Anjos e João Emílio, com toda a sua irreverência e jovialidade. Não é verdade? Verdade. Salve, João. Salve. Prazer, Salve, honra, ouvintes da Rádio Voz do Raciocínio. Estamos aí com participação no quadro Estudos Racionais. E fica aí, que hoje promete. Hoje promete. Temos também a participação do estudante de Cultura Racional, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, o doutor Gabriel Rodrigues, do nosso quadro Esclarecimentos da Origem. Salve, meu povo! Mas como eu tava com saudade de vocês, hein? Esse programa, essa edição está literalmente imperdível. Espero que vocês nos acompanhem aqui da melhor forma possível, porque é sempre uma honra, sempre um prazer podermos falar sobre cultura racional. E esse aqui é um momento imperdível, um momento especial e vai ser extremamente incrível o que nós temos para falar hoje. Salve, salve, tudo de bom e vamos em frente. Temos também a presença de dois convidados especiais. Primeiro vou apresentar o estudante de Cultura Racional de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, o estudante Alden Vieira. Seja bem-vindo, Alden. Salve, salve a todos. Muito obrigado. É uma honra, é um prazer, é um privilégio poder participar desse programa A Voz do Raciocínio, e tenho certeza que será bem agradável para todas as pessoas que estarão ouvindo a gente diretamente aí, e tenho certeza que vai evoluir muito bem. E a gente até no iníciozinho fica um pouquinho nervoso, que é a primeira vez, né? Nós somos convidados, não é? Friozinho na barriga, né? Você vê que é ao vivo, então a coisa feita ao vivo assim, é assim mesmo. A gente vai dar toda a nossa espontaneidade, todo o nosso sentimento que a gente tem de cultura racional. E obrigado pelo convite. Temos também a participação especial da nossa convidada, a estudante de Cultura Racional, Josenilda Feijão, diretamente de São Paulo, capital. Salve, Josenilda, seja bem-vinda. Salve, pessoal, que prazer poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adoro participar das lives e agora uma grande honra participando do programa Voz do Raciocínio, porque eu já estava com saudade, né? E quando vocês souberem, o tema de hoje é um tema bárbaro. Nós vamos ter um grande papo aqui que vai fluir muito bem, cada um agregando um pouquinho, para a gente ter aí uma bela discussão sobre um assunto relevante racionalmente. E a gente conta aí com vocês, nos ouvindo, curtindo até o fim, porque vocês vão ficar bem impressionados mesmo. Ouvintes, vem sabatinar com a gente mais um grande conhecimento de cultura racional no quadro Estudos Racionais. O tema de hoje... Peraí, gente, não podia esquecer disso. Daniel, por favor. Pedrão, editor do nosso coração, solta a vinheta!
Estudos racionais. Estude, converse, escute, pois o saber é vitamina. Estudos racionais. Diogo Sena apresenta mais uma sabatina. Estudos racionais, traz equilíbrio e paz. Traz paz, equilíbrio e paz. Estudos racionais, traz equilíbrio e paz. Conhecimento nunca é demais. Estamos de volta, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Estudos Racionais. O tema de hoje é: como foi formado este mundo material e todos os seres? Do que eles são constituídos? Vamos raciocinar? Antes de adentrar nesse tema, vamos conversar um pouquinho sobre a formação do corpo humano. Todos conhecem e sabem que o corpo humano é feito de células e que as células são feitas de moléculas e as moléculas de átomos. A cultura racional vem para explicar e mostrar o antes do ser, o que a ciência não consegue ver. Por que isso? Porque jamais um conhecimento do antes do ser seria abordado pelo homem ou por alguém terreno. A cultura racional é um conhecimento da origem do ser humano, porque o conhecimento é do mundo que deu causa a este mundo. E para falar sobre esse tema, vamos aqui abordar o 8º volume da obra dos livros Universo Desencanto, em que o racional superior aborda esse brilhante assunto em uma das suas lições. Eu vou abrir aqui na página 168. O nome da lição é A Água Transformada em Seres. O mundo é formado pela água. Se não houvesse água, não havia micróbios nem seres. Então, gente, vou ler um pequenino trecho para a gente começar o nosso primeiro tópico para tratar do tema de hoje. Vamos lá, gente? Abre aspas. O que é a matéria? É água. Água é matéria. Matéria é água. O que é água transformada em seres. Então, matéria é água. E assim, tudo se originou da água. Tudo foi feito de água. E todos os feitos são água transformada em seres. A água se transformando em seres. E por isso, tudo se derrete. Tudo se acaba. Tudo vira água. Começa da água e acaba em água. Portanto, a água é o fator genital da matéria. Gerou a matéria. Fecha aspas. Sensacional, né, gente? Em poucas palavras, ele decifra para a gente o que está diante dos nossos olhos e que a gente não conseguia decifrar. Todos os seres são feitos de quê? De água, do sêmen, da semente. É verdade. Todos Dos os espermatozoides, não é verdade? É verdade. Todos os seres formados de água, porque o espermatozoide é uma gota de água, né? Que, através do contato, né, com a fecundação, formam os seres. E todos os seres, em sua categoria, são originados pela água, né? Então, a água gera, cria, mantém, e é através dela que a gente se destrói também, porque quando a gente se transforma, o corpo evapora e esse vapor se transforma em água. Sim. Então, a água, ela nos gera, ela nos mantém, porque nós precisamos dela, e o corpo é formado boa parte por água. 60%, né? De água. E voltamos a ser água de novo. E assim é tudo, né? Tudo que envolve o planeta, a Terra e todos os seres que nós dependemos,
esses seres também têm um vínculo com a água e dependem da água, não é? É um assunto muito bonito, né, de se conversar, né, e de entrar em profundidade, né, como a gente está entrando. Justamente. Só fazendo um pequeno adendo, o João, ele mencionou de uma forma muito satisfatória, muito interessante, que o nosso corpo, ele tem 60% de água. Então, todos os seres humanos, mesmo sem se conhecerem, já têm 60% de algo em comum um com o outro, né? Que é a água que tem no nosso corpo, se eu posso assim dizer. Caramba. Isso é uma boa cantada, hein, Gabriel? Totalmente, né? Então, a água colaborando até nesse ponto. E é tão interessante nós percebermos com essas afirmações que, na realidade, nós somos água transformados em seres, que se reflete, que se repercute em toda essa composição material que nós somos e que ela vem lá do átomo que vai se constituindo, até chegar nesse corpo material que tem capacidade de correr, de andar, de pensar, de raciocinar, de evoluir, e tudo se interliga, tudo está literalmente amarrado pela força, pela ação e pela capacidade de criar da água. É algo sensacional e a gente vai aprofundar muito nisso aqui no decorrer do programa. E Gabriel, você bebe bastante água? Com certeza, você sempre me vê, João, e sempre faz referência direta às minhas garrafas de água, né? Que nesse momento tá ali guardado, mas é muito típico. De beber água, cara. E a água é surreal. Você começa a tomar água, você fica mais disposto, você fica mais ativo. A água realmente é um tem menos remédio fome. pro corpo. Com certeza. Com certeza. Então, até, não sei se vocês já observaram, mas o corpo da gente tem falta de água, a gente recebe interferência até na capacidade de memorizar. Verdade. Festivar as informações, né? É muito importante. É fundamental no funcionamento do corpo. E do cérebro, principalmente na lógica. Então, tipo assim, é um remédio, a gente é feito de água, a gente precisa de água, então alguma coisa quer dizer, né? Mas você vê, a gente sabe também, tudo que a gente relaciona na nossa vida aqui tem a água, né? Até os grandes músicos, poetas, que falam a terra, planeta água, não é verdade? Com certeza. Então, você vê, e tudo gerou de onde? Teve uma origem, a água veio de algum lugar, né? Então vem a explicação racional, ela se transformou, né? Do nosso mundo de origem, da planície racional, que através da deformação, da transformação, degeneração, multiplicação, aí surgiu a água, né? E a gente não sabia desse anteriormente, antes de ser água, o que era. Então, que bonito essa nossa nós interagirmos assim, para cada um dizer um bocadinho do que sabe, do que entendeu de cultura racional, não é? Dentro da nossa vida aqui material, não é? E a nossa vida material, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, que é a água, não é? Muito bacana. Estou gostando, hein? A gente está... E a A maior prova de água é que tudo se derrete, né? Isso aí é vida. E a água é o fator máximo do magnético, né? Porque tudo depende da água, como a gente já falou anteriormente. E é o fluido da água em contato com o fluido do Sol, porque os dois se coadjuvam, né? Se auxiliam, é que gera uma combustão fluídica do fluido do Sol, do fluido da água, para ocasionar essas duas energias que são a elétrica e magnética, que todos nós dependemos e somos formados por ela também. Então, é interessantíssimo falar que a água é o fator máximo do magnético, né? Porque ela é que cria, ela é quem gera, ela é que recebe toda essa influência do Sol, do fluido do Sol, para que haja uma combustão, uma queima, que é uma queima invisível, que a gente não vê, né? Como se fosse uma eletricidade, e aí sim a geração dessas duas energias, elétrica e magnética, como também a geração de tudo, porque sem o calor do Sol... Aqui um pouquinho, a gente vai chegar nesse tema,
vamos aqui prosseguir aqui Vamos. passo a passo, até para que o ouvinte possa acompanhar o raciocínio, que ele possa acompanhar passo a passo da lição. Tá vendo? É um tema tão interessante que a gente quer falar tudo, Diogo, sabe? Você tem que até segurar a gente, senão a gente vai embora. Mas acho que é a euforia mesmo do estudante de cultura racional, que a gente aborda temas que nunca ninguém pôde imaginar que pudesse chegar essa revelação para a gente. Entende? Verdade. É o princípio, a nossa existência, a origem da vida no planeta Terra. Então, realmente, é para a gente ficar muito empolgado, muito eufórico mesmo. Quer falar justificável, quer falar tudo. Agora, só uma correção na matemática do João. O Dr. Gabriel ele bebe uns 6 litros d'água, né? 10. Então, 60% é pouco, deve ter uns 80, hein? No meu caso... 3 litros de água por dia e minha vida mudou da água, do vinho pra água. Do vinho pra água. Só faltou o tipo de água, Daniel, agora. Né? Totalmente. Faltou dizer o tipo da uva. Dando continuidade para o nosso estudo, né? Cultura racional é isso, gente. Aqui não existe, ouvinte, fanatismo, não existe, o estudante de cultura racional é proibido disso. Não existe proibição. Não existe a diferença do estudante de cultura racional daquele que segue o estudo de cultura racional é o equilíbrio. Nós não somos nem 80 e nem 8. Nós somos o ponto do meio. Nós somos o equilíbrio. E cultura racional é isso, é leveza, é levar a vida de uma forma leve, é você entender o porquê de tudo. É você entender o porquê do sofrimento, a causa de tudo. Por isso que cultura racional é extraordinária. Convido você, ouvinte, a conhecer cultura racional. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos ao segundo tópico, onde o racional superior diz assim, abre aspas, então, entrando a água como um conjunto da formação da bicharada, coadjuvada pelo fluido que está dentro do calor. Dentro deste calor existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros, por se tratar de uma deformação em degeneração, uma deformação em multiplicações de degenerações. Então, o fluido é que dá a substância para a formação do micróbio da água. Fecha aspas. Muito interessante. Muito interessante. Agora sim, Leonilda, chegamos na parte que você queria. Olha, eu antecipando a surpresa, não é? Mas é verdade, essa lição, esse tópico que você mencionou, ele tem uma riqueza muito grande, porque, em poucas palavras, ele leva para uma profundidade que, se a gente não prestar atenção, você perde um pouco da essência, né? Quando ele fala que o fluido é que dá a substância do ser humano. Por que dá a substância do ser humano? Porque o fluido que, através do contato com o fluido que dá a substância do ser humano, através do contato fluídico do sol, o fluido do sol com o fluido da água, é que gera essa combustão, essa queima, né, esse fogo invisível para a geração das duas energias elétrica e magnética. E da mesma forma, na formação do ser humano, o espermatozoide, quando entra em contato com o óvulo, também existe um choque, um contato, né? Para que haja, sim, a formação do ser humano, né? Onde forma o embrião e, consequentemente, o feto e vai crescendo até nascer o bebê. Então, assim, o fluido realmente, ele é a base de tudo, né? O fluido dá a vida e tira a vida. E, Josenilda, eu fui dar uma breve pesquisada, né, na questão da combustão, e dentro do campo científico mesmo, a gente entende que combustão é a queima de um material para gerar energia, né, gerar energia.
E a partir do momento que nós aprendemos com o racional superior, desde o primeiro volume da obra, que tudo antes de ser matéria é fluido, porque o fluido é quem gera o micróbio, nós entendemos que essa reação do fluido da água com o fluido do calor, né, o fluido do sol, é uma construção de energia que cria outras energias e por isso uma infinidade de fluidos, porque a água ela tem uma propriedade muito interessante que ela gera bastante vida. Então, se você pegar uma garrafinha da água, deixar ali, deixar uma semana ali vai começar a gerar vida, vai gerar várias vidas. E isso principalmente por causa do calor. Então, a gente pode entender assim que a água é o ponto máximo do magnético, né, do magnetismo. Mas juntamente com o calor, vira uma conjunção ali, uma combustão, sabe? E isso é bem interessante, porque é como se fosse o verdadeiro estalo da vida, né? E é mesmo, João. Você falou combustão, nessa combustão é que gera energia. E no 8º da obra, que é o trecho que o Diogo leu, ele fala que através dessa combustão é que ocorre a formação das energias elétricas e magnéticas. Então, exatamente você com a sua profundidade aí, o seu colocar aí científico da explicação sobre a combustão, é o que ocorre realmente, o que o livro diz pra gente também. E é uma curiosidade, em zonas tropicais, que tem bastante umidade e bastante calor, é onde a gente vai encontrar as maiores variedades, né, da fauna. Então, onde tem variedade de seres materiais, também tem variedade de fluido, porque antes de ser matéria é fluido, né, gente? Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Uma coisa também interessante que eu gostaria de acrescentar, né, é que nessa parte ele mostra uma coisa muito interessante. Vocês falaram de uma maneira diferente, porque o racional superior ele fala assim. Ele mostra aqui que a água é o fator principal na formação do ser. E que o fluido que está dentro do calor ele auxilia nesse processo de formação. Isso é, ele é coadjuvado. Ele coadjuva o fluido da água. Ele auxilia o fluido da água, que é o fluido principal, na formação do ser. Né? É isso que eu acho interessante. E outra, né? O micróbio da água, ele é responsável pela formação dos vírus, dos germes, né? Então, dos micróbios. Então, é interessantíssimo isso, gente. É só você, por exemplo, um exemplo claro, na formação do ser humano, né? No ato sexual, o homem produz a semente, não é verdade? E a mulher, ela faz o papel da incubadora. Da incubadora, de estabilizar o fluido, né? Para que haja o crescimento. Né? Porque o movimento seria impossível de se desenvolver. Né? Por isso que na gravidez a mulher tem que ficar o mais quieta possível, não se movimentar tanto, para que o ser consiga se desenvolver bem. Né? Então, essa questão do ato sexual acontece o mesmo processo que a gente está conversando aqui. Né? Existe o fluido da água e existe o calor provocado pelo atrito. E aí gera a semente, gera o sêmen, o espermatozoide, provando para a gente que fluido da água e fluido do calor. E que viemos da água e que voltamos, nos transformamos em água quando ocorre a morte, né? Porque existem algumas colocações aí de forma geral que alguns se definem, viemos do pó. Não, nós viemos da água, porque a formação do ser humano é através do espermatozoide, que é um pingo d'água. Ah, mas e dos outros seres? Uma planta não vive se não for regada. Um animal não vive se não for alimentado, se não tiver a fecundação. Então, tudo realmente precisa da água. Né? E Josenilda, pode continuar, perdão. Não, pode falar. É porque você falou aqui, tem um insight aqui que é muito interessante, porque nós viemos da água. E
Claro, o sêmen está aí, né, para provar e comprovar isso, mas se a gente for pegar os estudos de cultura racional e formos estudar a origem da vida, a origem do sexo masculino, a origem do sexo feminino, e isso não apenas seres humanos, mas também toda a espécie de vida, a gente vai perceber que sim, viemos da água, porque no processo de deformação da planície, isso quem ainda não é estudante de cultura racional, no primeiro volume tem diversas mensagens que o racional superior explica detalhadamente toda a gênese do universo, e ele é bem enfático e categórico quando diz que a planície começou a descer, e o Sol esquentou essa planície. Essa planície, uma parte foi virando goma. Dessa goma sai a resina, que posteriormente vem se tornar a terra, e essa goma também, quando derrete, se transforma em água. Então, ainda que terra, veio da água. Então, por isso que não apenas o sêmen está aí para provar, mas também a gênese do universo, provando aí que tudo tem como origem, pelo menos primordial, material, a água. Muito bem colocado, Daniel. Nossa, e você falou um ponto assim, importantíssimo, que é, no momento que a planície começou a descer, os corpos racionais deixaram a parte que não estava, entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e essa planície começou a se deslocar. No momento que houve a formação do Sol, né, ali pela na segunda eternidade, já tinha o foco de luz, automaticamente aquele foco de luz foi dando influência, foi exercendo influência sobre aquela planície, que ao receber o auxílio deste foco de luz, foi se deformando, se derretendo, né, virando uma goma, se derretendo, e dessa planície saindo uma resina que se transformou em cinza e depois em terra. Ou seja, como o Diogo falou no trecho que ele leu, o fluido do Sol é coadjuvante junto do fluido da água. E desde o início isso mostrou verdade, porque foi com o calor do Sol, a interferência dele, que houve o derretimento da planície, quando ela veio se deformando. Então você colocou muito bem. É mais uma prova de que tudo realmente vem da água. E ainda puxando aí de novo nesse lance aí da combustão, né? Que o Daniel ali falou, não, a Josenilda falou sobre a questão de espermatozoide, e lembrou que é bacana que a gente sempre está em combustão, porque em todas as nossas células nós temos organelas, que são as mitocôndrias, que são responsáveis por gerar energia. Então a gente está o tempo todo gerando energia, e até mesmo o espermatozoide, ele vai com essa organela para gerar energia para poder chegar até o óvulo. Então é mais uma condição ali do calor juntamente com a água, porque a partir do momento que a gente tem energia, a gente vai ter calor, entendeu? Então, é a prova dita, né? Perfeito, João. Poxa, perfeito. Gostei muito, muito disso aí, meu. Eu acho que foi muito esclarecedor. Bacana para os biólogos, não é? Que já sabem disso tudo, como é que funciona isso, não é? Você vê que a cultura racional está compatível com a ciência, está passo a passo ali, ela só complementa aquilo que a ciência ainda não explicou. Então, bom, se tiver algum biólogo, algum cientista nos acompanhando, poxa, que pesquisa a cultura racional, que através daquela linguagem simples, a verdade é simples, ela é exposta de uma maneira que todos possam entender, desde o miúdo ao mais graúdo. E uma coisa também fantástica, que a cultura racional, além de nos dar esse conhecimento técnico, científico, não é, verdadeiro de como funcionam as coisas, ela nos traz uma paz, um conforto, uma tranquilidade, harmoniza a nossa vida, não é? Nos dá um equilíbrio físico, moral e financeiro, porque vem de um Salvador, que são seres superiores a nós, que quiseram trazer essa cultura, que já era nossa, mas nós nos desligamos desse paraíso por consequências naturais. Então esse é o momento da nossa religação. Então, puxa, coisa mais linda do que essa não pode existir. Me dá vontade agora de dar uma salva de palmas para a cultura racional. É brilhante. Muito bonito mesmo. Muito bonito. E, Alden, eu ainda
adicionaria a uma informação importante. Tudo isso com provas e comprovações. Provas e comprovações na vida da gente. O próprio ser humano. A Isso. gente tem as provas e comprovações dentro do nosso eu, conosco E se não mesmo, na nossa tivéssemos, vida. não estaríamos aqui agora se nós não tivéssemos essas provas e comprovações, que também para quem está assistindo, a prova e comprovação é dentro de você, não é? É o teu sentir, que é difícil você passar para o outro. Você tem que passar por essa experiência. Como? Lendo, estudando, conhecendo. É O verdade. João falou uma coisa que é interessantíssima, que é a queima, a combustão, ela gera energia. Poxa, as mitocôndrias, isso é perfeito. Perfeito. Foi lá. Sensacional. Né? Muito É tão interessante. bom que eu acho que eu já vou contratar ele para a rádio. Eu acho que Ele é novato, né, Diogo? Na rádio, né? E bacana é a juventude falando disso, né? Junto aqui com a terceira idade, que ele Demais, lembrou né? uma matéria antiga de biologia. muito bom mesmo. Agora, Mas engraçado. Eu vi o doutor Gabriel Rodrigues, Eu né? tô observando isso daí, sabe, Diogo? Olha só. Tá fazendo mistério. Não é isso não, é porque o assunto, como a água, ele flui. Realmente é um assunto que a gente perpassa por diversas camadas de conhecimento, se assim eu posso denominar, e a cada momento em que os nossos colegas aqui da rádio explanam sobre água, a gente mais fixa a ideia de que água é vida e de que vida sem água não existe, que água é a protagonista, é o núcleo da existência de todos os seres nessa vida, de modo que ninguém sobrevive sem água. Temos diversas teorias, diversas estatísticas. Você pode sobreviver, por exemplo, você está ali perdido numa ilha, um certo tempo sem comida, mas água é o fator preponderante. Sem água, você não consegue ficar um longo tempo de sobrevivência, porque a existência de todos os seres está umbilicalmente ligada com a água, porque a água é o ponto gerador. E eu achei sensacional, achei incrível, quando sempre é realçado aqui nessa nossa conversa, que o calor é o coadjuvante, é aquele que vai dar o auxílio, que vai dar a propulsão para a água conseguir fazer essa combustão e gerar os seres, de modo que ela sempre será a protagonista. Portanto, ao visualizarmos água, é a mesma coisa que visualizarmos vida diante dos nossos olhos. Eu vejo muito dessa forma e é muito importante esse conhecimento e a percepção consciente de que a água é o ponto de partida de todos os seres. Porque o ser humano, quando a gente passa mesmo para essa parte química, para essa parte biológica, a gente vê que nós somos um emaranhado de coisas, de átomos, de moléculas, de organoides, de tecidos, de sistemas, até chegarmos nessa composição material que nós somos. Mas lá no início do início, nós temos a água. E sem ela, nada disso poderia existir. E ele já Me permite, Gabriel, equipe, só compartilhar aqui com vocês o que o Gabriel acabou de falar. Por gentileza, faça as honras. Que é basicamente isso, é só por alguns instantes. Vocês estão vendo? Sensacional. Sim, Sensacional. É exatamente isso aí que o Gabriel vou fazer um caminho inverso, né? Que é o organismo, o indivíduo, que tem um sistema composto por órgãos, por sua vez por tecidos, células, organoides, moléculas, átomos e antes do átomo. E antes do átomo. Porque aqui nós faremos consciência. E antes do átomo. É aí que a cultura racional vem. Que a cultura racional chega. O antes do antes do antes. Para colidir, a cultura racional não está para colidir. E não existe ainda um aparelho que tenha condições de saber também da subdivisão atômica. Ainda não existe isso, que eu saiba. Exatamente. Eu também não conheço. Uma coisa interessante também, gente, a gente está falando bastante da formação do ser humano.
mas a água também é responsável pela formação de outros seres. Com certeza. Os vegetais, os minerais. Né? A água também é responsável pela formação da terra. A maior prova que terra é água é que ela derrete. Então, é água. Tudo provém da água. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, vou ler mais um tópico para trazer aqui para a nossa sabatina, para a nossa conversa aqui de cultura racional. Vamos lá? Mas peraí, ouvinte, você que está acompanhando a gente, eu quero que você deixe o seu comentário sobre o que você está achando aqui do nosso bate-papo, sobre esse grande conhecimento de cultura racional. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer acrescentar alguma coisa que não abordamos aqui, por favor, participa com a gente, deixe o seu comentário, interaja, que o seu comentário será muito bem-vindo e é muito valioso. Com certeza. Agora sim, depois dessa chamada, vamos aqui ler o nosso próximo tópico. Abre aspas. Então, formando-se esse conjunto elétrico e magnético, sendo a água o fator máximo do magnético, porque se não existisse a água, não existiam seres, sendo o fluido da água a causa da ação magnética, chocando-se com o fluido do Sol e formando então uma combustão elétrica e magnética, pela força desses dois polos em conjunto, que faz com que gere destes dois polos a parte elétrica e magnética. Eis a razão do mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, pela junção da espécie do calor, que faz com que haja o fogo invisível que é a eletricidade. Então, torna-se o mundo um conjunto fluídico, elétrico e magnético, por esta ação natural da deformação, exercer esta atração de influências elétrica e magnética em todo o conjunto formal dessa natureza deformada. Fecha aspas. Nossa, bárbaro. Sensacional. Sensacional. Gente. Sensacional. É sem palavras para falar de um conteúdo tão grandioso e tão esclarecedor, não é verdade, meus irmãos? É verdade. E isso que você falou tem toda a relação com o que a gente aprende lá no primeiro volume, né? Quando o Racional Superior diz: os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos animais, o fluido dos vegetais, do sol, da lua e das estrelas. O que ele quer dizer com isso? Que eles dão a substância do ser humano. Ou seja, o ser humano ele tem a sua formação que se origina na água, né, com aquele ser coadjuvante, que é o fluido do sol, o fluido do calor em contato com o fluido da água, que gera a combustão, que é como se fosse uma queima, né? Uma queima invisível, que é a eletricidade, para a geração de dois campos energéticos, que é o elétrico e o magnético. E, naturalmente, o ser humano passa a depender desses dois polos, que é o sol, o calor e a água, e também dos outros seres que estão neste conglomerado, nessas 7 partes, que são os vegetais, que também dependem da água, que são os animais, que dependem de alguma forma ou para alimentação ou na própria cadeia alimentar, que são necessários, a lua com as suas influências salutares, as estrelas com as suas influências coadjuvantes sobre tudo que existe na Terra e tudo com relação da água, porque a própria água, quando ainda era planície, ao se derreter, ao perder as suas virtudes, é que contribuíram para a formação desses seres, as estrelas, a lua, os vegetais e assim por diante. Porque a própria formação da lua e das estrelas tiveram a composição
das virtudes perdidas da planície, que depois se tornou água, da resina, que também surgiu da água, e do calor do sol, né? Perdão, não do calor do sol, e do restante das virtudes que os racionais iam perdendo. E com o calor do sol, aí sim, a planície veio se derretendo e até se tornar uma goma e se derreter totalmente e virar água. Então, dessa forma, nesse contexto que você leu e fazendo relação com outro trecho do livro, a gente vê essa composição, né, que se interliga uma com a outra para dar vida, né? Então, tudo surge da água. A água é geradora, é criadora, ela mantém e tudo termina em água também. Ô, Josenilda, é muito legal isso daí. A gente vê mesmo que surgiu tudo da água, né? E ela veio se transformando, né? Dando origem a tudo. E eu queria ler até um pedacinho que eu tinha visto aqui sobre o ciclo da água, o ciclo natural da água. Também, como posso ler aqui um pedacinho para vocês aqui? Com certeza. Curtinho. É curtinho, só vai demorar umas 3h30. Tá aqui para isso. Comumente conhecido como ciclo hidrológico, descreve a existência e o movimento contínuo da água sobre, dentro e acima da Terra. A água da Terra está em movimento e sempre mudando de estado, de líquido para vapor, depois para gelo e novamente volta para seu estado inicial. O ciclo da água tem funcionado por bilhões de anos e toda a vida na Terra depende dele. E você vê, se não fosse um conhecimento transcendental ditado pelo nosso verdadeiro mundo de origem, nós não saberíamos disso. Nós ficaríamos só nesse movimento desse grande aquário daqui e não saberíamos como sair dele. Não saberíamos como foi o início dele, como entrou essa água toda aqui dentro, né? E como essa água toda vai sair daqui de dentro em forma de corpos de energia racional puro, limpo e perfeito. Quem é o leitor já entende isso. Quem não é o leitor vai ter que ler para poder entender. Verdade. E isso é tão... É água de todos os lados, né? É água dos oceanos, dos rios, do subsolo, é água vindo das rochas, é água vindo de tudo qualquer canto. E ninguém sabe onde é que realmente inicia o ciclo da água, né? E esse tópico é tão importante que até a água é tão importante, esse tópico que a gente falou é tão relevante, que inclusive as cores surgem do fluido da água. O fluido da água é que é responsável pelas cores. Então, o fluido branco que surgiu na água é responsável pela cor branca, o fluido amarelo pelo amarelo, o fluido preto pelo preto. Então, até as cores têm a sua formação originada da água, né? E o próprio livro explica isso. No fluido da água estão todas as cores. O fluido branco, o fluido amarelo. Então, é muito grandioso. E olha só que interessante, essa questão aí que ele falou, né, sobre a eletricidade ser o fogo invisível, é muito interessante, que lembra realmente por que todos os seres, antes de serem matéria, são energia transformada em seres. Porque até a água tem átomos, e os átomos, em volta dos átomos, tem elétrons, certo? Tem uma corrente de elétrons em volta dos átomos, de cada átomo, que forma um pedacinho da matéria, e tornando aquilo uma ação fluídica também. Então, a própria eletricidade, que é uma coisa que vai guiando as cargas elétricas, né? Ela está ligada com a essência da matéria. Então, a partir do momento que a gente sabe que a água ela tem sim os seus potenciais materiais e orgânicos, a gente entende que tudo na matéria é energia transformada em seres só pelo simples fato da menor partícula da matéria ter também partículas de energia. E isso é que o racional superior consegue nos explicar isso, simplesmente nos explicando o conceito de fluido
e explicando o porquê que o fluido deu origem ao micróbio. Bonito. Eu gostaria de acrescentar aqui, gente, ó, parte desse trecho que nós lemos aqui, que são muito importantes. Primeiro, ele fala que a água é o fator máximo do magnético. Gente, agora eu vou falar aqui para os estudantes aqui que estão nos ouvindo. Gente, eu passei anos e anos achando que a energia elétrica vinha da água e não o magnetismo. Olha aí, não é verdade? Eu acredito que muitos passaram por isso ou vão passar a partir desse vídeo. Então, com certeza. E eu até endosso o que você está falando, Diogo, porque quando a gente fala a água representa o homem e a resina representa a mulher. E se a mulher é mais magnética e o homem veio da água, então o homem é elétrico. Quando na realidade existem outros fatores que contribuem para definir, né, o porquê um é mais magnético, o outro é mais elétrico. E não necessariamente só a água, né, porque não existe só... A origem não é só da água, existe um outro coadjuvante ali, energético, que em relação a esse polo, que no caso é o Sol, o calor, e o fluido do Sol, o fluido do calor, de forma elétrica, comparado com a água, um tem uma função mais elétrica, que é o Sol, e a água, a função master, a origem mais magnética que vem da água, né? Então é interessante isso que você falou, porque em muitas leituras, se a gente não se aprofunda, a gente fica com essa percepção também. Eu também já tive. Né? Olha só que interessante. Complementando, João, só complementando aqui o que a Juliana falou, para não perder esse feeling, que ela falou da formação do homem e da mulher. Aí que vem, por que que o homem, né, o primeiro ser gerado, foi gerado do chão, gente. É isso mesmo. O ser que se extinguiu na goma, que foi o estado anterior ao da água, gerou o sexo masculino. E o ser que se extinguiu em cima da resina, que é o estado anterior ao da terra, gerou o sexo feminino. Aí vem a pergunta, peraí, então por que o homem é mais elétrico do que magnético e a mulher é mais magnético do que elétrico? Boa pergunta, né, gente? Então, com certeza. Olha só. Então, gente, olha só. Por que isso? Porque a Terra, como bem o livro, logo no início da lição, ele dá a resposta para a gente. Água é matéria, matéria é água. E terra é o quê? Matéria. Água. E a terra, ela é um estado degenerado que veio de quem? Da água. Da água. Então, por a terra ser mais degenerada, ela é mais magnética do que a água. Então, por isso, o ser que se extinguiu na Terra é mais magnético do que elétrico, que a mulher. Porque já se extinguiu em algo mais deformado. Exatamente, exatamente. Então tá aí o motivo do porquê que o homem é mais elétrico do que magnético, porque ele se extinguiu na goma. E a mulher se extinguiu na resina, que tem mais magnetismo do que eletricidade, na formação do seu ser. Isso quando os seres eram gerados do chão, gente, tá? Hoje não mais, porque a Terra paralisou a formação, né? Mas se você quer entender com profundidade, detalhes, convido você, ouvinte, a conhecer o livro Universo em Desencanto. Conheça o primeiro obra. Acessa lá o site, é rapidinho, vá lá. Com 2 cliques você chega lá. Dá um pause aí e vai lá no site universodesencanto.com.br e peça já o seu livro Universo Desencanto. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em conhecer o livro Universo Desencanto. Tá bom, gente?
Um outro ponto aqui importante, acrescentando mais sobre esse tópico aqui, que eu achei, esse ponto também achei sensacional, é o que a Josinda falou e que os outros nossos irmãos falaram da combustão. A combustão do fluido de dentro do calor, um fluido de dentro do calor com o fluido da água, houve a combustão desses dois fluidos e gerou um corpo fluídico, elétrico e magnético. Olha só que interessante, gente. E é uma coisa assim, e o que é a combustão? Né? A gente que conhece aqui o fogo, né? Como que se forma o fogo, a gente sabe que existe o triângulo do fogo. O triângulo do fogo, ele é constituído por combustível, comburente e ponto de ignição. Esse é o triângulo do fogo. O que é o ponto de ignição? É a temperatura necessária para haver a queima. Esse é o ponto de ignição. Comburente é o ar. O combustível é a matéria, é tudo que pega fogo. Então vamos lá. Vamos comprovar aqui a nossa tese. O ar é água no estado gasoso, como diz aqui o livro Verso Desencanto. Agora, comburente é matéria, e matéria é água. E o ponto de ignição? Calor. Está aí. Fluido da água, fluido do calor. Provado e comprovado, né, meus irmãos? Então, é isso que eu gostaria de acrescentar nesse trecho. Gostaria de falar mais alguma coisa, gente? Eu queria complementar que você falou muito importante em relação à formação desses polos elétricos e magnéticos, né, e a geração dessas energias, desse campo elétrico e magnético, e que, por causa dessa geração, né, o ser humano é gerado pela energia magnética e elétrica, como a gente acabou de falar, através dessa própria combustão, quando ocorre, e, por causa disso, ele também é um ser elétrico e magnético que transmite energia elétrica e magnética e recebe energia elétrica e magnética. Por isso, ele é um aparelho astrológico, pela sua própria formação elétrica e magnética. Então, não tinha como deixar de ser um aparelho astrológico se a formação dele é essa. Então, automaticamente, por ser formado por essas duas energias, por esses dois campos, automaticamente ele transmite essas energias e recebe a todo tempo essas energias também. É como diz no primeiro volume da obra, né? Nós somos uma antena captadora, né? E captamos, transmissora, e transmitimos, melhor dizendo, nós somos transceptores, né? E quem estiver ligado à energia do mundo que deu causa a esse mundo, que se chama energia racional, que é uma energia superior às energias do nosso mundo, as energias elétrica e magnética. E como se ligar a essa energia? Conhecendo a imunização racional, lendo os livros Universo em Desencanto. Olha só que, gente, é extraordinário. Através de um conhecimento, você consegue alcançar o maior dos poderes, que é a energia racional. O que você está perdendo, ouvinte? Adquira já o seu livro, desenvolva o seu raciocínio. É muito... Só fazendo um pequeno adendo aqui, Diogo, que eu tô até já segurando para poder falar, como que o conhecimento de cultura racional, ele tem a capacidade de andar lado a lado com os demais conhecimentos que nós percebemos. Não é um conhecimento apartado do resto do mundo que vive dentro de uma bolha. Não, ele é um conhecimento capaz de transitar em todos os quadrantes que eu posso dizer assim, da nossa vida, na ciência, na biologia e assim por diante. Lógico, com a sua percepção,
com a sua forma de visualizar os fenômenos que acontecem aqui na nossa vida da matéria, mas com bastante conexão, porque cultura racional é o que se reflete na prática. Cultura racional é o que acontece na nossa vida. Cultura racional é a existência da matéria, é a explicação da nossa existência. O início, o meio, o fim e o início nós sabemos muito bem que é água. É tão interessante, Diogo, conhecimento de cultura racional, que no ensejo em que você estava lendo esse último trecho, deu para eu poder pontuar de uma forma bem tranquila e sintetizar essa percepção que nós estamos passando de combustão, de elemento que faz que age de forma de coadjuvar com a água. E eu gosto sempre de lançar mão desses recursos um pouco mais visuais, porque eles tornam a compreensão mais didática. É quem que nunca viu um mapa mental, um resumo e conseguiu assimilar de uma forma extremamente simples um conhecimento que num primeiro momento aparentava ser tão complexo. E quando nós falamos da água, do calor, de ser uma energia que coadjuva com a água para poder ter toda essa ação de combustão, como que a gente consegue visualizar isso na prática, na nossa cabeça, para não esquecer mais? Eu creio que dessa forma aqui fica bem sintetizado, pessoal. Quando a gente visualiza essas falas, quando nós assimilamos, a gente sempre tratou de enfatizar, de projetar a luz sobre a água, porque a água é o fator principal da nossa vida, é o fator preponderante da existência de todos os seres, como o Diogo bem enfatizou, não só do ser humano, mas todas as espécies, formatações de seres que existem aqui nesse nosso ecossistema que nós convivemos. A água coadjuvada, essa palavra é boa até de colocar no vocabulário, hein, pessoal? Que coadjuvada aqui é um auxílio. Quando nós vemos, né, nós estamos assistindo um filme, tem sempre o ator principal, o ator coadjuvante, que não é aquele que está num protagonismo, mas que ele auxilia a trama se desenrolar. De modo que sem ele, a gente pode até afirmar que o enredo total do filme não teria relevância, não conseguiria talvez atingir ali um alcance se não fosse os coadjuvantes. Então eles são auxiliadores, eles são ferramentas que estão ali para poder auxiliar a peça principal, que no nosso caso é a água, e esse coadjuvante, esse ator coadjuvante dentro de todo esse esquema aqui é o calor. Eu até fiquei tentado em colocar água mais calor, mas se colocarmos talvez dessa forma, daria a entender que eles estão equivalentes, que eles teriam o mesmo protagonismo, de modo que o calor, ele é extremamente importante, mas a figura central que vai sempre aparecer em qualquer elemento, em qualquer ser, é a água. Não dá para colocarmos mais, e sim a água como sempre a preponderante, coadjuvada, auxiliada, somada pelo calor. E através dessa ação desses dois aqui, nós temos a combustão, que é a combustão que nós falamos aqui bastante, que a gente pode denominar talvez como choque, como atrito, como contato, como fusão, como um ponto de encontro que vai gerar algo. E nesse caso, esse atrito, esse ponto de conexão e de encontro vai gerar o fluido. Essa ação, essa combustão é uma combustão fluídica, elétrica e magnética. E para quem já está bem iniciado no conhecimento racional, sabe que a composição da vida material é desse fluido poderoso, elétrico e magnético. Magnético e elétrico. Cada ser dotado com o seu nível de fluido elétrico e com o seu nível de fluido magnético. Então a gente pode sim, ao fim, chegar nessa última camada que é os seres. Então, água coadjuvada com calor gera a tão famosa combustão que estamos falando, que essa combustão ela tem a natureza fluídica, elétrica e magnética, que habilita assim dessa forma, com todos esses
essas etapas enfileiradas, chegarmos aos seres. Então, se eu posso tentar exemplificar tudo que a gente disse aqui dessa forma um pouco mais representativa nesse quadro, talvez eu creio que a gente consegue esquematizar assim para você entender com um pouco mais de proximidade o que nós estamos falando hoje aqui, mas sempre abrindo, sempre afirmando que o ponto principal, o conhecimento profundo, onde você vai ter o seu entendimento pessoal é dentro dos livros do Universo e Desencanto, porque cada lição é uma biblioteca, é uma enciclopédia de saber. E os livros Universo em Desencanto, doutor Gabriel, muito bem explicado, diga-se de passagem, é um conhecimento que dá continuidade a tudo. Onde tudo para, cultura racional continua. Os livros Universo em Desencanto dão continuidade. Então, como você falou muito bem, explanou muito bem, embora nós tenhamos conhecimento de todos os pontos, de todos os polos, tanto científicos quanto não científicos, da natureza, religioso, de qualquer forma, nós temos o conhecimento para falar e andamos alinhados com esse conhecimento, nós também damos continuidade aonde todas essas filosofias, onde a ciência, a filosofia, a religião, qualquer seita, onde tudo para, cultura racional continua. E nós não somos religião. Este livro não é uma religião, não é seita, não é doutrina. Este livro não proíbe nada, não é contra nada, não é contra ninguém. É uma cultura da natureza. E o ser humano, pela sua própria formação, como o doutor Gabriel explanou maravilhosamente bem, é idêntico à natureza que os fez. Então, o ser humano tem a mesma formação que a própria natureza que os fez, que é elétrica e magnética. O elétrico, que é fogo, que destrói tudo, e o magnético, que é a água, que constrói e forma tudo. Ô Josi, e eu acho interessantíssimo quando você nos ensina, nos informa que a cultura racional é a continuação de tudo aquilo que já existe. Eu interpreto, na minha visão, que os conhecimentos gerais de todas as vertentes que nós temos aqui é como se fosse um ônibus em que todos nós somos passageiros. Só que esse ônibus nos deixou em um destino que, para avançarmos dele, nós precisaríamos de um avião. Que só através da travessia de avião nós conseguiríamos atingir um outro nível que a gente ainda não conseguiu. E eu simbolizo o conhecimento de cultura racional como esse avião, que é a única ferramenta habilitada a galgar o ser humano para um outro nível de existência. Então, a gente consegue ver que tudo está interligado, mas somente com esse conhecimento racional a gente consegue ir para um outro nível que a gente ainda não conseguiu. Um outro patamar. Prova de comprovações, não é, doutor Gabriel? Totalmente. A gente está aqui mostrando, escrevendo e desenhando. E o que falamos não é porque ouvimos falar, é porque nós temos provas e comprovações para poder falar, não é? Complementando o quadro do Dr. Gabriel, acho que ele vai ter que desenhar mais um pouquinho aí. Complementando o que ele colocou aí no quadro, né? Que gera, a combustão, ela gera o corpo fluídico, ok? Esse corpo fluídico, ele é nada mais, nada menos que o fluido da água, né? Esse fluido da água, ele gera o quê? Micróbios, vírus, germes, microvírus, exato. Por isso que o pingo d'água, ele tem toda a constituição ali do corpo humano. Os vírus e micróbios para a formação dos tecido, para a formação dos músculos, para a formação dos órgãos. Então, está tudo ali naquela semente. Então, é daí que a semente, ela é gerada, a causa dela é o corpo fluídico, o fluido da água. E aí, esse sêmen, esse corpo fluídico, quando o espermatozoide ele alcança o óvulo, aí vem a formação do ser.
Só que o ser, ele não foi gerado ali no óvulo. Ele se desenvolve no útero da mulher, mas ele foi gerado antes. Eis aí a questão. E sobre a questão das 7 partes, que anteriormente nós falamos, me veio aqui à mente agora, as 7 partes do porquê nós assim somos. Nós dependemos das 7 partes nesse mundo material. Por isso que diz 7 partes do porquê nós assim somos. E aí fala, qual é a função das estrelas? A função das estrelas, ela é responsável pelo giro monótono, como diz no livro. O que é o giro monótono? É o giro contínuo. O giro elétrico e magnético. As estrelas, elas ajudam nesse movimento elétrico e magnético. E a Lua? O que faz a Lua? A Lua, ela é responsável por muitas coisas, mas ela é responsável principalmente por regular as energias elétricas e magnéticas de todos os seres do planeta. A Lua tem essa função de transmitir e receber cargas elétricas e magnéticas. Por isso que ela mexe com todos os seres. A Lua não é somente magnética, como muitos pensam. Não. A prova disso é quando a Lua é nova, ela está totalmente carregada de energia elétrica, como diz no 44 do histórico dos livros Universo do Desencanto. E quando a Lua está cheia, ela está totalmente carregada de magnetismo. E a Lua crescente? E a Lua minguante? Ela vai estar parte elétrica e parte magnética. Ora ela vai estar mais elétrica, ora ela vai estar mais magnética. Então tem essa troca fluídica, energética com a Terra e com todos os seres da Lua. E a Lua também é responsável pela formação do sexo. Isso mesmo. O corpo fluídico, se ele tiver a Lua estiver mais elétrica, vai gerar o sexo masculino. Se a Lua estiver mais magnética, na formação daquele corpo fluídico, o ser terá o sexo feminino. Então, gente, é fantástico cultura racional. Com certeza. Tudo isso, e você consegue linkar o conhecimento de cultura racional com todos os estudos científicos. Sendo que a base é cultura racional. Por quê? Porque é a causa de tudo, é a origem. Agora dando continuidade, vou ler aqui o nosso último tópico, para a gente poder aqui abrir novamente aqui a conversa. Vamos lá? Abre aspas. Então, tudo é gerado da eletricidade, desse conjunto elétrico e magnético. E assim, a eletricidade é a válvula de formação e de todos os seres desse conjunto, dessa natureza fluídica, elétrica e magnética. Fluídica sim, porque ninguém vê a eletricidade, e sim sentem-na. Fecha aspas. Muito bacana. Eu gostaria de puxar um pouquinho mais para frente e complementar com um trecho dessa mesma página, que é uma linhazinha só para frente, que o Racional Superior fala. Então, este motor, que é o aparelho elétrico e magnético, tendo por natureza a faculdade de se comunicar com todos os seres invisíveis desse conjunto fluídico, elétrico e magnético e fora desse conjunto. Eu puxei esse tema para cá, esse trechinho para nossa conversa, porque ele fala justamente que a eletricidade, né, a energia elétrica vai ser a válvula. Então, ela vai ser uma das válvulas que vai justamente... Qual que é a função de uma válvula? Se está muito, a gente diminui, se está... Regular. Então, ela também vai ser uma forma de regular o nosso aparelho, que é um motor já elétrico e magnético por natureza própria, né? Perfeito. A válvula, como nós conhecemos, né, é um conjunto de dispositivos que regula, retém
coisa. Sim. Né? Isso é válvula, né? Então, Aham. nesse caso aqui, é importante também para a gente entender a formação do ser. Isso é, por que todos são diferentes e por que um ser tem mais energia elétrica do que magnética ou mais energia magnética do que elétrica? Cada um tem a sua regulagem diferente. Por que isso? Por causa da energia elétrica. Sim. Ela é a responsável por regular, pela regulagem da formação do ser. Por isso que ele fala que é a válvula de formação. E de todos os seres desse conjunto, dessa natureza fluídica, elétrica e magnética. Fantástico, extraordinário. Não é verdade, meus irmãos? Nossa, Bárbara. Com certeza, Diogo. E quando nós passamos a visualizar esse conhecimento, tem uma afirmação muito importante que o nosso mestre faz. Sempre ele trata de nos reafirmar nesse ponto do conhecimento racional, que até um certo estágio, todos os seres são iguais. Mas, ao aprofundarmos, cada ser vai conter as suas particularidades. Cada um vai ter as suas diferenças e as suas dosagens particulares também de energia elétrica, de energia magnética, de fluido elétrico e de fluido magnético. E isso se reflete, isso se interliga intimamente com a forma como a pessoa vai até mesmo conduzir sua vida, a forma como a pessoa vai lidar diante de alguma adversidade da vida. Portanto, quando nós temos esse conhecimento de cultura racional, eu consigo mapear, visualizar e entender qual carga predomina mais em mim, ou em qual momento qual carga predomina mais em mim, qual energia predomina mais em mim, a fim de eu poder dosar e me manter equilibrado e me manter controlado. De modo que sem esse conhecimento de energia elétrica e magnética, de sabermos que nós somos dotados dessa energia elétrica e magnética, a gente nunca vai conseguir buscar o equilíbrio. Porque se eu não conheço a causa, como eu vou poder conseguir me portar, criar uma forma de vida que eu ande dosado com esses dois balanços, com essas duas energias? Porque Gabriel, é o ponto, rapaz, vital que você tocou, que o mundo atravessa momentos muito difíceis, cruciais, doenças, guerra, o desequilíbrio é geral. Se a gente não tiver uma válvula que equilibre a gente não tem condições de entender o que é cultura racional. Então a cultura racional nos dá isso, essa regulagem perfeita. Primeiro, a regulagem perfeita, para que a gente possa entender esse mundo e superar as diversidades no mundo, as doenças, as guerras, o desentendimento do ser humano, que é um desafio muito grande para os dias de hoje, o entendimento do ser humano, o entendimento na política, essa discórdia generalizada. Então, cultura racional vem, primeiro, equilibrar o ser humano, para que ele saber a posição exata dele no planeta, no universo. Com certeza. Então, ele, com esse equilíbrio físico, moral, financeiro, teremos condições de nos desenvolver. Quem é que pode viver tranquilo se não tem dinheiro? Não tem dinheiro para pagar o aluguel, pagar a comida, criar um filho? Como a gente pode ter tranquilidade? Não vamos ter tranquilidade. A cultura racional dá isso, nos dá um equilíbrio. Você mesmo falou muito bem, Gabriel, você é advogado. O advogado, ele raciocina, ele vê como funcionam as normas, não é? A vida social do ser humano no planeta. Então, a cultura racional nos dá isso, nos dá essa estabilidade da vida, nos dá essa compreensão, nos dá maturidade, nos dá equilíbrio. Sem isso, a gente não ia conseguir entender cultura racional, não teríamos a persistência de desenvolver o nosso raciocínio. Para quem conhece cultura racional, sabe por que a gente desenvolve o raciocínio. Para o retorno. Desde o início, nós vamos ter que dar. Enquanto estivermos aqui,
Vamos ser igual esse grupo aqui que está aqui, feliz por conhecer a cultura racional, conhecer a energia racional. Que energia racional é felicidade, né? É alegria, porque temos prazer de viver. Isso é coisa muito bonita, onde falta na maioria das pessoas. Por quê? Porque estão desequilibradas, as válvulas estão desajustadas, o desequilíbrio eletromagnético. Justamente isso daí. Olha, eu iria até sugerir, Diogo, que a gente desse continuidade a esse tema. Sabe? Que, puxa, acho que nós não conseguimos exaurir isso daí, não. Entende? E que eu seja convidado também para poder participar um bocadinho mais com vocês. Você viu que o Alden já pegou e a deixa para marcar a presença no próximo, né? Tô observando aí, Alden. É que é tão gostoso, né? É uma delícia essa conversa. Porque é um desenvolvimento, é verdade. É um desenvolvimento e é um papo racional muito bom, porque a gente vê a ótica de um, né? O que um apurou no seu aprendizado racional, no seu estudo, e aí compara com o outro. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui pessoas, né, os estudantes preocupados em também se aprofundarem no conhecimento ali da vida material, científico, que é importante a gente ter esse conhecimento também, né, porque nós precisamos ter conhecimento de tudo, não só de cultura racional. E esse é um trabalho que a gente faz quando a gente vem falar para o público, exemplificar o que é visto pela ciência, como é definido pela ciência e como é visto pela cultura racional, que não é contra a ciência, só dá continuidade ao que já foi provado e comprovado pela ciência. Com certeza. Então, a gente para observar um conhecimento com essa magnitude que aguça você a transitar por outras vertentes de conhecimentos. É algo que tira você do casulo, da casca, que faz você ver que a vida é além e que os conhecimentos são amplos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não é algo que vai te botar numa caixa, que vai te amordaçar e falar que, olha, é só isso que nós entendemos, que nós visualizamos. Aqui na cultura racional, meio que você precisa se alimentar, beber de outras fontes para você conseguir avançar na forma de explicar, avançar na forma de compreender e conseguir projetar uma visão mais ampla dentro dos assuntos que nós aprendemos, que são assuntos racionais. Perfeito, doutor Gabriel, perfeito. Eu gostaria de aproveitar esse momento, né? Estamos já perto do final do nosso programa, né? Eu gostaria de falar aqui sobre um programa que eu fiz há uns anos atrás, sobre de onde veio a cultura racional. Nesse programa, eu dei uma informação dizendo que a água é elétrica e a terra magnética. Estou aqui retificando essa informação, pedindo desculpas e dizendo que estou aprendendo, estou estudando, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que às vezes a gente erra, e aí o nosso próprio estudo do livro, do Universo e Desencanto, ele faz isso com a gente. Ele nos ensina, olha, relendo esse livro, o 8º volume da obra, me abriu os olhos. E ó, não faz muito tempo não, gente. Foi há pouco tempo. Eu estudo esse livro aqui há 20 anos, e agora que eu consegui enxergar isso. Eu me senti o ser mais burro do mundo. Mas, gente, estamos aqui para aprender. Se eu soubesse tudo, eu estaria imunizado. Estaria ligado ao mundo racional. E é por eu estar aprendendo ainda, é que eu ainda cometo erros. Mas em breve, com a ajuda do racional superior e da energia racional, não cometerei mais erros, não é verdade? E todos nós aqui. Com toda certeza. É verdade. É um aprendizado contínuo, né? Por isso que a gente diz que não é ler, a gente tem que estudar os livros. E o livro nos passa conhecimento através de assuntos entremeados, ou seja, justamente para nos impulsionar a estudar. Então, a gente vê numa lição falar sobre fluido, falar sobre combustão. O que é fluido? Fluido é tudo aquilo que você sente e não vê. O que é eletricidade? Que nós falamos agora há pouco.
a eletricidade que você vê, ela é um fluido. Por quê? Porque você não vê. Mas hoje, né, esses são conhecimentos prévios que a gente aprende no primeiro volume. Hoje a gente vai entender com um pouco mais de profundidade de qual eletricidade a gente está falando, né? A eletricidade no seu contexto como palavra, de uma forma geral, mas também da eletricidade que ocorre através da combustão do fluido do sol, do calor e do fluido da água, né? Então a gente aprendeu com um pouco mais de profundidade. Cultura racional é assim, você vai lendo, estudando, aprendendo, entendendo que uma expressão usada lá atrás, ela vai ser aberta lá na frente, com um pouco mais de profundidade, para aprimorar o nosso conhecimento sempre. Perfeito, Josenildo, perfeito. E para concluir aqui o nosso programa, né, vamos responder o tema, não é verdade? Agora, com tudo que foi falado, né, com todos esses estudos, podemos agora responder com propriedade. O tema é, no caso, né? Como foi formado este mundo material e todos os seres? Respondido pela combustão do fluido da água e o fluido de dentro do calor, proveniente do Sol. Né? Sendo que o fluido do calor é um coadjuvante, né? É o ator que auxilia, né, doutor Gabriel? Isso mesmo. Não é o principal, mas tem uma importância tamanha, que sem ele talvez não daria certo a história. Perfeito. E o fluido da água é o ator principal, é o galã, né? É o mocinho, né? É o principal na formação do ser. Então está aí respondido a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi: do que eles são constituídos? Então, nós somos constituídos de quê? De água. Mas antes de água, nós éramos corpo fluídico, elétrico e magnético. Então, nós somos energia eletromagnética e nós somos água. Viemos da água e após o final dessa vida, esse ciclo de vida, voltaremos a ser água novamente. Então está aí do que nós somos constituídos. E aí, finalizando aqui a nossa programação, gostaria de passar a palavra a vocês, para que vocês dessem as suas considerações finais e o resumo do que vocês acharam sobre esse estudo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidada. Obrigada. Queria agradecer a cada um aqui dos meus colegas, dos meus irmãos, pela profundidade do conhecimento que trouxeram a respeito do assunto. Eu tenho que confessar que aprendi muito aqui hoje, a ouvir cada um de vocês, e espero que vocês tenham também agregado valor ao conhecimento de vocês, porque cultura racional é isso. É conhecimento puro e profundo sempre. A gente sempre está colocando em prática e agregando valor através dos nossos estudos e do nosso empenho de estudar racionalmente. E obrigada aí por vocês estarem nos ouvindo. Fiquem ligados aí sempre, porque vem muita novidade na nossa rádio Voz do Raciocínio. Vou dar... Pode falar, Alden. Assim, só fazendo um adendo, viu, pessoal? O Diogo falou, pessoal, vamos fazer um encerramento, mas de tanto que, talvez na nossa percepção, a gente acha que já falou demais, a gente fica até um pouco quietinho, falou, vamos esperar alguém tomar a iniciativa, porque eu já falei muito nesse encerramento aí. Pode dar sequência aí, Alden. Então, eu também queria fazer os meus agradecimentos, né, pelo convite, pela honra, né, de poder estar aqui, falando de cultura racional. Quero parabenizar ao Diogo, né, pela iniciativa de fazer esse programa, que já estou sabendo que já está tendo um alcance muito grande. As pessoas já estão perguntando, eu já recebi mensagem no meu WhatsApp também para
para saber se vão ter outros, vão ter mais. Lógico que vão ter mais, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre cultura racional, né? Quero parabenizar a sua equipe, do Daniel, do João Emílio, né? do Gabriel, né? A Josi, né? Que dá o ar da graça dela, né? O ar feminino que precisa, só temos aqui o Valete, tem que ter o ar feminino, a representação aí, né? A mulher, né? E importante também para aqueles que estão nos ouvindo, o leitor e o não leitor, né? Que cada um tem a sua forma de sentir a cultura racional, que leiam e divulguem. E aqueles que não conhecem, que não são leitores, nós não somos um grupo religioso, não somos uma religião, uma seita, uma doutrina. Nós somos pessoas comuns que encontraram nas nossas vidas o livro Universo em Desencanto. E através do encontro do livro Universo em Desencanto, nos encontramos na nossa vida, temos um destino na nossa vida. Cada um de nós aqui tem a sua profissão. O Gabriel advogado, a Josi advogada, eu bacharel em Direito, o Diogo militar, o Daniel e o João empresários bem-sucedidos. Então, cada um de nós tem um destino nessa vida, não é? Independente daquilo que a gente conhece de cultura racional, que é comum a todos nós, porque a origem é una, viemos do mesmo lugar, mas aqui na Terra nós temos as nossas representações diferentes, né? E adquirimos também essa estabilidade, né, profissional, financeira, através do equilíbrio, né, que a energia racional nos dá. Então eu tenho que agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui e poder falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, para que persistam. Persistência, paciência, obediência. Tem que obedecer regras. Regras é para serem obedecidas, cumpridas. Né, doutor Gabriel? Existem regras, existem normas, nós temos que segui-las, tanto as materiais como as também do mundo racional. E nos determina isso. Olha, se você não tiver a persistência, a paciência, não vão poder voltar, não vão saber o caminho de volta. Não é mesmo? Então, eu só tenho a agradecer bastante mesmo. E quando eu falei, poxa, para me chamar de novo, fiquem à vontade. É porque foi tão gostoso estar conversando com vocês que ficou aquele gostinho de quero mais. Principalmente porque não exaurimos o assunto, não é mesmo? Porque temos muito ainda pela frente, muito a aprender. E muito também para mostrar às pessoas de como a cultura racional é importante na vida da gente. Como é importante. A cultura racional está plantado dentro dos nossos corações. A gente vive cultura racional o dia inteiro, sem sermos fanáticos. Porque é libertação. Então, quando você é livre, você não é fanático. E você tem a livre interpretação de tudo. Você é livre para poder entender as coisas como elas são. Não é? Obrigado a todos, tá? Uma boa noite para todos nós. Muito bom, Alden. Nossa, agradeço demais, demais mesmo. E quando o Diogo ligou, a gente conversou um pouco antes desse programa, né? E agora ele veio aqui retificando o que ele tinha exposto em uma outra edição, como mostra como nós estamos aprendendo com cultura racional, e quando a gente descobre, né, estuda e aprende, dá um passo a mais no nosso conhecimento, a gente quer mostrar. Vamos fazer um programa, olha, Daniel, que incrível que eu descobri. Isso é o que? É o sinal que a gente quer compartilhar com todo mundo, o que a gente está aprendendo. Não somos professores, somos divulgadores. Se fosse algum professor orgulhoso aí do mundo, quando descobrisse que estava errado, ia ficar quietinho. Não, opa, peraí, não vou falar para ninguém não. Não, mas não, a gente quer compartilhar isso com a humanidade. E aí que está o sucesso, né? Todos nós somos estudantes de cultura racional, e a cultura racional é o nosso sucesso. Mas, ainda que um dos temas primordial, principal, tenha sido a água, a cultura racional, o conhecimento de cultura racional não se dá por osmose. Conheça a cultura racional, vai estudar os
livros O Universo Desencanta para você conhecer, se inteirar do vídeo do que a gente está falando. Busque você mesmo conhecimento, que aí nós podemos conversar e também sabatinar bastante sobre cultura racional, porque como nós somos divulgadores, você com conhecimento de cultura racional também será um divulgador, e aqui na cultura racional tem espaço para todo mundo. Muito bom, muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com outras pessoas também, que eu sei que são pessoas que gostam de estudar cultura racional, gostam de viver cultura racional, e principalmente por a gente estar tendo a oportunidade de ter essa rádio maravilhosa, que é a Voz do Raciocínio, e poder divulgar, por falar de cultura racional. E, para ser bem sincero, se você está aqui ouvindo e não sabe muito bem o que é cultura racional, não tem muita noção, eu te digo que cultura racional é a cultura de ser racional, sabe? Isso vai em todos os sentidos, desde o sentido da nossa conduta como seres humanos, né? A cultura racional, ela não se limita somente a nos explicar a verdadeira origem das coisas, a nos complementar, mas ela também dá um passo a mais, porque ela foca bastante na nossa evolução, entendeu? Na nossa melhora como ser humano, como os nossos atos, e isso tudo como uma cultura, né? Imagina, você não pode querer aprender do dia para a noite a cultura indígena, por exemplo. Você tem que estar lá, viver, praticar, entender alguma coisa que você vai achar muito estranho, ou você vai tentar entender. E cultura racional é assim, mas uma coisa eu digo: a partir do momento que você começar a estudar cultura racional e seja o primeiro título, eu te garanto que você não vai parar até você matar sua curiosidade, no mínimo, porque é uma cultura extraordinária, de verdade. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Diogo, de participar aí do quadro de Estudos Racionais. Pessoal, Legal. Esse programa, né? Esse quadro de Estudos Racionais, hoje foi diferenciado, porque geralmente esse quadro sou eu mesmo que faço, e sozinho, um monólogo, somente eu ali falando o estudo, né? E aí eu ficava assim, raciocinando comigo mesmo, né? Será que o pessoal consegue me ouvir do início ao fim? Será que conseguem ter paciência de me ouvir para poder sentir aquele estudo que eu estou passando, né? E eu acho que através de um bate-papo, como nós fizemos aqui hoje, esse estudo ele consegue ser absorvido de uma maneira mais leve, mais sutil, né? É muito melhor a gente aprender cultura racional através de um papo gostoso como esse, um papo bacana, extrovertido, né? E é isso, gente. Cultura racional é naturalidade. Como a Josinilda falou, é a cultura da natureza. Mas o que quer dizer isso? É porque é uma cultura natural. Ela não é aprendida como uma ciência ou como um estudo científico, não. A cultura racional, ela é intimamente ligada ao nosso natural. O que é o nosso natural? A nossa origem, a nossa causa, o antes do ser, que é o que é a energia racional, é a nossa parte racional que estava aqui, que é o raciocínio, estava aqui adormecido antes da entrada da fase racional. E agora, com a entrada da fase racional desde 1935, essa parte foi ativada no ser humano. E o ser humano passou a ter a oportunidade de entrar em contato com a sua origem, de entender e saber a causa de tudo no universo e no nosso planeta, e também do próprio ser humano, de entender o porquê do sofrimento, o porquê das coisas que ocorrem, que acontecem na nossa vida cotidiana, saber lidar com nossos problemas pessoais da melhor maneira, da melhor forma, porque a vida é feita de escolhas, de decisões. E nessas escolhas, nessas decisões, é que a gente pode se dar bem ou se dar mal. Por isso que a gente vive nesse sobe e desce, né? A pessoa que não tem cultura racional, ela vive as apalpadelas, vive nas experiências para ver se acerta ou não.
e mais erra do que acerta, não é verdade? Então, e cultura racional está aí para isso, para ensinar, para nos ensinar e ensinar você a como acertar na vida, a como ter uma vida equilibrada, a como enxergar sempre o ponto de vista certo, o ponto de vista racional, e não esse ponto de vista que a gente vê por aí, que são diversos. Por que diversos? Porque nesse mundo tudo é diferente. É o mundo da desigualdade. O ser humano luta para buscar a igualdade, mas nunca consegue. Por que não consegue? Porque esse mundo é o mundo da desigualdade. O mundo da igualdade é o mundo que deu causa a esse mundo, que se chama mundo racional. Então, esse conhecimento, o livro Universo Desencanto, é o conhecimento, é o passaporte do ser humano para o mundo racional. Então, caro ouvinte, você que não conhece cultura racional ainda, o que você está esperando? Adquira já o seu livro Universo Desencanto. Conheça cultura racional. Agora sim, doutor Gabriel, eu tinha que falar isso, estava aqui, ó. Eu tenho essa sensação várias vezes durante aqui do programa, sabe? E eu creio que não só eu, né? Porque são tantos assuntos interessantes, relevantes, que a gente sempre quer se manifestar. A gente quer sempre dar o pitaco ali, a nossa pitada, contribuir com a discussão, que é sempre uma discussão muito ampla, muito vasta, que tem diversos detalhes e como o Alden mesmo tratou de enfatizar, não tem como esgotar esse assunto, né? Porque cada tópico... Um aparelho que não fala? Aí não dá, né? Com certeza. E, pessoal, é muito interessante nós termos essa percepção da relevância, da importância, do protagonismo que a água tem na composição de todos os seres que existem. De todos os seres que existem. Coadjuvado com a combustão da água, junto com o calor. E tem um vídeo que depois eu quero que vocês vejam, que vocês assistam, que é do Bruce Lee. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele foi um grande ator, né? Um grande ator principal de diversos filmes e que ele era muito sábio, que ele passava diversos ensinamentos. E tem um vídeo que ele fala uma frase, que é em inglês, chamada Be Water, my friend, e que na tradução é Seja água, meu amigo. Be water, my friend. E nesse vídeo ele explica, quando você coloca a água dentro do copo, a água se torna o copo. Quando você coloca a água dentro da chaleira, a água se torna a chaleira. A água não tem forma, ela nasceu para fluir. Ela se adapta a qualquer situação em que ela estiver. Por isso, seja água, meu amigo, porque a água ela tem o poder de se adaptar, ela tem o poder de se tornar aquilo que a situação demanda dela, de sempre caber no menor buraco e no mais amplo de todos. A água tem esse poder de se encaixar, de se sentir confortável dentro do desconforto e de tomar forma daquilo que aparecer para ela. Talvez seja por isso que ela tenha essa tamanha relevância na composição da nossa vida, da matéria. Se eu posso encerrar, seria isso. Muito obrigado novamente pelo convite, muito obrigado pela participação. Teve participação de cachorro aqui fora, mas faz parte porque é ao vivo, né? Salve, salve, meu povo, aguardando a próxima edição. Foi sensacional o programa de hoje, né, Diogo? Até o cachorro ficou animado com as suas palavras. Gente do céu. Ai, ai. Foi muito bonito o seu encerramento, muito obrigado. Eu agradeço a todos que puderam participar dessa edição do quadro Estudos Racionais. Obrigado, doutor Gabriel. Obrigado, João Emílio, Daniel Anjos, que são da nossa equipe, mas que estão juntos aí com a gente, estão junto com a gente em tudo que a rádio precisa. Muito obrigado pela participação de vocês. E obrigado a nossos convidados especiais, o nosso grande Alden Vieira, e a nossa grande Josenilda Feijão. Muito obrigado. Obrigada. Vocês abrilhantaram o nosso quadro, foram maravilhosos. Muito obrigado. Palmas a todos vocês, brilhantes. Muito obrigado. E agradeço também a você, ouvinte,
nos acompanhando, muito obrigado. Agradeço de coração por você estar aqui com a gente, nos acompanhando até agora. Muito obrigado. Não perca tempo. Conheça a cultura racional. E para finalizar... Pode falar. Danilda. Pode falar. Eu gostaria de pedir a palavra aqui para aproveitar a oportunidade. Claro que é, irmã. Eu gostaria de pedir a palavra para recomendar a todos que estão nos ouvindo que ouçam a nossa nova rádio, a nossa rádio Universo em Desencanto Oficial. Porque nós temos a rádio Voz do Raciocínio, que vocês estão ouvindo agora, estão nos ouvindo, inclusive, que tem uma característica diferente da Rádio Universo em Desencanto. A Rádio Universo em Desencanto, e é a Rádio Universo em Desencanto Oficial, minha gente, observem isso, é uma rádio que veio com uma outra conotação e uma ideia um pouco mais voltada para o conservadorismo, para um outro tipo de público, que envolve também o público jovem e, ao mesmo tempo, o público um pouco mais vivido. E nesta rádio nós temos vários programas, como Minha Vida Racional, como o programa Mulheres Racionais. Estudos Racionais. Como? Estudos Racionais, até que eu, juntamente com o senhor Daniel Anjos, estamos encabeçando. Por ser uma rádio um pouco mais formal, vou te tratar como senhor, tá bom, Daniel? Não acho ruim. Acho válido. Temos um programa também chamado A Arte para o Bem, Entrelinhas do Saber, né? Sim. E lógico que eu tenho que aqui enaltecer o programa que eu estou aí coordenando, que é o programa Mulheres Racionais. Olha que incrível. É um programa inovador, que visa trazer bastante conteúdo para o universo feminino, mas não só para o público feminino, para o público masculino também, para o público jovem e para o público um pouco mais vivido, porque é um programa que vai trazer conhecimento, embasamento profissional, científico, vai trazer um pouco de música, um pouco de conversa entre as gerações. É um programa que também vai trazer um pouco da relação da juventude com a sua família. Vamos fazer homenagens. Gente, não percam. Por favor, busquem no YouTube ou no Facebook a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Deem o seu like, por favor. Deem a sua curtida e se inscrevam no canal. Porque a gente está muito honrado e muito ansioso para colocar em público toda a programação que a gente vem aí cuidando. Para vocês terem uma ideia, estamos há quase 10 meses trabalhando essa rádio, até mais que isso. Temos uma equipe com mais de 60 pessoas trabalhando entre redatores, colunistas. Gente, é um trabalho imenso dessa equipe. E eu gostaria muito que vocês nos honrassem como ouvintes, participando e interagindo. Eu espero vocês lá, tá bom? Obrigada. Maravilha, maravilha. Você, ouvinte, o que você está esperando? A Rádio Universo Desencanto Oficial veio para poder despertar o seu raciocínio. Programas especiais, fantásticos. Você tem que conhecer essa brilhante rádio, essa brilhante ferramenta da natureza, essa ferramenta de divulgação que se chama Rádio Universo em Desencanto Oficial. É sensacional. Eu já sou inscrito, já estou lá, acompanho essa rádio. Você é inscrito nas duas, né, Diogo? Na Rádio Voz do Raciocínio e na Rádio Universo em Desencanto. Todos nós, oficial. Você, ouvinte, o que está esperando? Senta o dedo nesse like, dá uma voadora no peito desse like. Vamos lá, gente, ó. Dedo no like, entendeu? E vamos nessa, poxa. Vamos nessa que é muito bom. Todo o conteúdo feito com muito carinho, com muito estudo. Eu aprendo muito com as programações da Rádio Universo Desencanto Oficial. Vai lá, gente. E não esqueça,
acionem o sininho para receber as notificações, que aí você não vai perder nenhuma programação, vai ficar por dentro de tudo que acontece na Cultura Racional. As 2 rádios oficiais do Retiro Racional. Anotem aí: Rádio Universo e Desencanto Oficial e Rádio Voz do Raciocínio. Tá certo, gente? Então, vamos nos despedir aqui. Agradeço a participação, a você, ouvinte, que nos acompanha, que está aqui com a gente até agora. Muito obrigado. E eu deixo aqui uma frase de reflexão para encerrar a nossa programação, que é do próprio 8º volume da obra, que diz assim, na página 243, abre aspas: onde há ilusão, não há o saber verdadeiro, assim o saber das ludibriações, fecha aspas. E é com essa frase que eu termino. Que todos tenham uma excelente semana racional. Salve a Mãe Natureza! E salve o Racional Superior! Quero dar os parabéns à humanidade pela face que entrou a governar. É a face consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, União e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Querida apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto, desencanto.